Olá a todos, sejam muito bem-vindos a Hiperartes, o espaço de cultura e de arte. Eu sou Biló Floriano e convido você a estar conosco nesta edição que vamos conhecer a história de uma das maiores mulheres que Benguela tem. Nós vamos falar da senhora Madalena Fernandes, ou como é mais conhecida, a senhora Lena Fernandes. Ela é evangelista, é diaconisa, é empresária, é filantropa, é cofundadora do Desafio Jovem e é fundadora do projeto A Casa da Sopa. Lena Fernandes é uma mulher que chegou em Angola em 1979, quando todo mundo ia-se embora. Eu estava a chegar com o meu esposo, angolano, que tinha ido para Portugal para fazer uma formação. E infelizmente ele acabou envolvendo-se com drogas. E na envolvência com drogas, eu também, como estava no mundo das drogas, conhecemos e acabamos vindo para Angola para fugir das drogas. Na fuga das drogas, acabei chegando a Angola. E aí começou uma nova história da minha vida, portanto, porque eu tenho muitas outras histórias, mas eu vou falar da história de Angola. Estive alguns anos por aí com ele, mas infelizmente eu larguei as drogas e ele não. Então nós tomamos rumos diferentes. Nós tínhamos já 3 filhas. E é onde eu acabei trabalhando para a cultura. Fui funcionário do Estado durante 7 anos, mas eu sempre tive sonhos. E eu percebi que na cultura não iria conseguir realizar os meus sonhos. Então, no ano em que foi do Festival da FENACUL, eu fiz um trabalho a nível de Benguela. Eu recolhi todo o material para a FENACUL, para seguir para Luanda. E o meu chefe, na altura de mandar alguém chefiar a delegação, mandou uma outra pessoa. E eu fiquei triste. Não me fales de anos, porque eu sou péssimo em anos. E pronto, eu fiquei, naquela altura ainda não tinha Deus, não, já sabe, o desejo de trabalhar e de mostrar o trabalho, fiquei triste e abandonei a cultura. Aproveitei a deixa daquilo que eu já queria fazer, que era para sair, e acabei saindo e resolvi começar a trabalhar por conta própria, que já era um sonho meu. Deixa-me saber se eu entendi. Abandonou o Estado para... Sim. Uau, isso aqui é arriscado. Yeah. Já andou de paraquedas? Chamaram-me de loucas, quase. Chamaram-me de louca, disseram que eu não tinha juízo, que eu tinha 4 filhos, o que é que eu ia fazer. E naquela altura ainda não havia comércio livre. Ainda vivia-se da loja do povo. Ainda vivia-se da loja do povo. Mas pronto, havia boutiques, havia umas coisinhas, alfaiatarias, nem era boutique. Havia alfaiatarias ainda do seu Monteiro, Facil Monteiro, do Novato. Foi os 2 que eu ainda encontrei por aqui. E o que é que eu fiz? Eu disse, ok, eu vou fazer algo que ninguém faz aqui. E fui de férias para Portugal, eu trouxe uma máquina de costura e comecei então a fazer algumas coisas que aqui ninguém fazia. Comecei a fazer panos de cozinha, comecei a fazer naprons, cortinados, coisas que não havia naquela época. Em termos de tecido, só tínhamos África Têxtil, não havia mais nada. Só tínhamos África Têxtil e, graças a Deus, o tempo que eu trabalhei na cultura, eu ganhei alguns conhecimentos, que eu trabalhava nas relações públicas da cultura e consegui começar a ser abastecida pela África Têxtil e fui fazendo. Trabalhava, eu ia... O meu mercado aqui, o mercado aqui era pequeno, também quase tudo o que eu fazia esgotava-se, mas eu queria crescer. Eu queria crescer, não queria ficar só a nível de Benguela, então fui empregando pessoas. Entretanto, eu me converti. Foi onde eu inicio a minha jornada com Cristo. Aí com certeza já deve saber o ano. Também não. Também já me esqueci. Estou na palavra 35 anos, é só fazermos as contas para trás. Aí foi quando eu me converti, eu começo a contratar pessoas mesmo na igreja, no Sinai. Comecei a contratar pessoas, lembro-me de ter trabalhado com as filhas da irmã Domingas Custódio, que é a Gia, a Melita, foram as primeiras meninas que trabalharam comigo na costura. E fui crescendo, até que o sistema do comércio mudou. Houve uma mudança no sistema do comércio, então mudo o meu alvará, deixo de ter só boutique e me vir para um comércio misto. Pronto, não havia nada também, não havia lojas, não havia armazéns, não havia nada, não havia sítios para ir buscar. Onde é que eu comecei? O meu primeiro armazém foi onde? Foi na Praça da Chapanguela. Naquela altura os militares é que abasteciam os mercados, e então fui à Praça de Chapanguela, comprei um saco de arroz, um de açúcar, uma caixa de leite, uma de chouriço, uma de leite moça, que era o que havia na altura, e vim para a loja. No dia que me deram o meu alvará, eu me lembro, a irmã Alice, do Sinai também, foi a pessoa que me ajudou nessa altura para a mudança do meu alvará, e eu chego na loja, não tinha uma balança. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Balança não, ninguém usa balança, é com canecas. E então arranjei uma caneca de quilo, empacotei tudo
E ali eu ponho, dividi a loja ao meio, porque era pouca coisa, dividi a loja ao meio com conta placa. Eu gosto muito de mudanças, transformações, então fiz ali uma coisa assim, muito bonitinha mesmo, dentro daquilo que havia na altura. E pus a boutique atrás e coloquei a loja à frente. E no primeiro dia que eu coloquei as coisas na prateleira, 2 horas depois eu não tinha nada. Uau! Nada, eu disse, pá, eu não imaginava que ia ser assim tão rápido. E então eu comecei a fazer 2 a 3 viagens para o Lobito durante o dia, para poder ter sempre produtos na loja. Naquela altura não havia estradas, porque nós ainda estávamos no tempo de guerra, mas já se recolhia sucatas. Então eu comecei a recolher sucata. Eu punha os miúdos a recolher latas de gasosa, de Coca-Cola, de Fanta e que prensava, levava para a Namíbia e da Namíbia trazia produtos que aqui não havia. E assim é que surge Retro MS. Quais são esses produtos? Eu trazia de tudo um pouco, olha, essa margarina Rama que se vê hoje, naquela altura trazia Rama. Não havia gasosa em Angola, não havia fábrica. Toda a refrigerante naquela altura vinha da Namíbia, toda ela. Toda a loja, toda a empresa, restaurante, vinha da Namíbia ou português. Portanto, que o Chumol e não sei o que vinha de Portugal. E da Namíbia vinha Coca-Cola, Fanta, essas coisas todas, Sprite, por aí adiante. Não querendo fazer propaganda, mas a verdade era o que era. Comecei a trazer os caldos que no Angola não tinha, custarde, esses mimos que não havia por aqui, iogurte, chicandela, essas coisas todas. Então fui das primeiras pessoas a trazer aqui a nível de Benguela. Lojas, eu lembro-me que havia só a loja do marido da irmã Paula também, em frente onde era chamada a Faculdade do Agostinho Neto. Ok. Yeah. Continua. Sim. O marido dela já tinha aberto um comércio também muito rápido, mas mais a grosso, e praticamente não havia mais ninguém. Todas as outras lojas foram me encontrando. Todas as outras lojas que apareceram me encontraram no mercado. E eu fui crescendo, cresci muito, Deus me abençoou bastante, posso dizer. Entretanto, eu casei-me. Eu acabei me casando com o Cristóvão, que hoje é o pastor Cristóvão. Conhecemos-nos, casamos-nos, e ele primeiro trabalhou na Casa Branca, depois foi professor, e depois sentiu da parte de Deus que ele precisava de servir a Deus de forma integral. Então começamos aí a negociar como é que nós podíamos fazer para servirmos Deus e para podermos manter a nossa vida, e fomos chegando a algumas conclusões que não interessa aqui agora, e assim fomos avançando. Fomos avançando até que Deus fala no coração dele, porque depois ele desviou-se, caiu, e fomos fazer a Jocum, e na Jocum Deus fala para nós, para ele, a necessidade de começarmos um trabalho para a recuperação de jovens com problemas de álcool e droga, na altura. Não havia muita droga em Angola na época, era lhamba e quê, mas já o álcool era muito, já subia muito. Pois, fizemos a formação na Jocum, fizemos o Envia, e é onde... Envia é a escola de formação, é uma ITED, mas uma ITED noturna, é a escola de formação para missionários. A Jocum é jovens com uma missão, não é? Então nós fizemos a nossa formação e dali Deus falou com o Cristóvão a necessidade de iniciar um trabalho com pessoas com problemas de álcool e droga. E aí começou a luta, porque quando nós levamos isso aos nossos líderes, eles não entenderam. Passámos por muitas lutas, mas que é próprio, porque quando tu vais fazer um trabalho de Deus dessa dimensão, resgatar vidas do álcool e da droga, o diabo não vai te dar mole para você fazer assim de bandeja. Então nós fomos compreendendo todas as lutas que passamos, fomos percebendo que aquilo não tinha nada a ver com as pessoas, que era o inimigo trabalhando para ver se nos desmotivava. E foram muitas as lutas, foi muito desânimo, as pessoas tentaram nos desencorajar de várias formas. O meu marido acabou indo para a disciplina, para ir na igreja mesmo sem fazer nada. Quer dizer, passamos por muita coisa, mas em todo momento nós não vimos isso como uma guerra, não vimos isso como pessoas contra aquilo que nós queríamos fazer, mas nós conseguimos perceber que era o inimigo trabalhando para ver se nós acabávamos nos desanimando ou se desistíamos. Então nós começamos num trabalho, o meu marido era professor na altura, aqui em Benguela, e então ele pede a transferência para o Cubal, porque Deus tinha lhe dado uma visão de um lugar onde ele iria começar o trabalho. E esse lugar era no Cubal.
Então, e no tempo de guerra, não havia estradas, não havia nada, e ele vai para lá. Depois eu ia, de 15 em 15 dias eu subia, eu descia, em colunas, naquela altura viajávamos em colunas, nós saíamos aqui às 5 da manhã, chegávamos lá à noite. Depois ele resolve levar os filhos. As nossas filhas foram ficar com ele, para lhe ajudar no trabalho. Então nós dividimos, nós temos 8 filhos, ele foi com 5 meninas e eu fiquei cá com de 15 em 15 dias eu subia, eu levava alimentação para eles e lá começaram a trabalhar, não sei, as meninas já estavam com 16, 17, 18 anos, numa idade em que podiam ajudar na obra do Senhor, e ali começou o trabalho que não começou como desafio jovem, começou como Mihadro, que era a missão de recuperação de alcoólatras e drogados. E começamos esse trabalho. Entretanto, o nosso pastor, o pastor Prata, tinha ligações com Portugal, com o Desafio Jovem de Portugal. Em conversa em Portugal com um pastor amigo, que é o João Martins, falou do nosso trabalho. E aí nos ofereceram uma bolsa para nós irmos para Portugal, para nos prepararmos para o trabalho. Então fomos a Portugal, estivemos lá quase um ano, nos formando, preparando e regressamos. Enquanto fomos, já tínhamos começado o trabalho, já tínhamos um grupo de rapazes, deixamos com um casal brasileiro também, a Cirilene e o Raul, ficaram a tomar conta dos rapazes que já estávamos a trabalhar com eles enquanto nós estivemos fora. Tomamos o nosso trabalho, que eles eram missionários, depois foram, a recebemos já aqui. Porque enquanto nós estivemos fora, o Cubal foi atacado. O que quer dizer que o Desafio Jovem não começa na guerra? Não, começa no Cubal. Começa no Cubal. Não com o nome de Desafio Jovem, mas com o nome do Minhado. Porque quando a gente volta do Desafio Jovem de Portugal, nós voltamos já com o convite de nos filiarmos ao Desafio Jovem Internacional. Porque o trabalho que nós fazíamos era igual, só que nós fazíamos de uma forma arcaica. Nós não tínhamos formação, mas depois chegamos à conclusão, quase tudo o que nós fazíamos aqui foi o que nós fomos encontrar lá. Mas pronto, fomos a nos aperfeiçoar, nós fomos conhecer várias outras técnicas, nós fomos ter aulas de como lidar, passou por algumas aulas de psicologia, algumas ferramentas necessárias. Eu fiz várias formações dentro do centro, eu passei por todas as áreas dentro do centro em Portugal, desde a cozinha, da cerâmica, da lavandaria, tudo isso. Eu já tinha a minha loja, deixei a minha loja aqui, com a minha irmã a cuidar, e lá fomos nós, voltar a lavar roupa e fazer um N de coisas que nem na minha casa fazia. Agora, para aproveitar e falar mal da irmã que estou quando já encontrou os produtos e serviços? Prefiro não falar do assunto. É uma grande amiga minha. Continua. Começamos a reativar este espaçozinho que vocês estão a ver aqui. Pronto, que essa hora já não vão conseguir mostrar muito, porque já está escuro. Mas começamos aqui neste lugar sem nada. O que estás a ver aqui dentro hoje não havia aqui nada. Esse foi um espaço que nós já tínhamos comprado, que era uma pescaria. Meu marido tinha comprado, mas como Deus lhe tinha chamado para a obra, tudo que ele fazia em termos de negócio não funcionava. Porque o meu marido é negócio, ele é uma bênção. Deus lhe chamou mesmo pela palavra, ele é bom a escrever, ele é bom a fazer muita coisa, mas em negócios não. Então Deus deixou-me no negócio e deixou-lhe na palavra. É por isso que ele deixou a casar contigo mesmo. E fomos nos auxiliando um ao outro, cuidando um do outro, cada um dentro daquilo que o outro fazia. E assim iniciamos. Quando iniciamos o trabalho aqui dentro, iniciamos com 10 contentores, que um amigo nosso nos deu, e o trabalho foi avançando. E Madalena, o que a Madalena fez? Madalena apoiou o trabalho 100%, eu apoiei o trabalho do meu marido 100%, ele e as minhas filhas, ligados mais ao trabalho direto, e eu trabalhando para o sustento. Saí para a Namíbia, eu comecei a levar sucata, conforme eu disse há pouco. Às vezes eu chegava a ficar 10 dias na estrada para chegar, e deu outros 10 dias para voltar. Tínhamos que esperar as colunas, tínhamos que esperar tropas, essas coisas todas que era para poder ir parar no caminho, depender disto ou daquilo. Então foram tempos muito difíceis, mas muito proveitosos, porque o meu negócio cresceu muito. E daí Deus abençoou de forma hoje o Desafio Jovem ser aquele que é. Hoje nós temos o Desafio Jovem como é, porque Deus realmente nos abençoou muito naquilo que eu fazia como negócio. E também amigos, porque dentro do meu negócio eu tive amigos muito, mas foram mesmo amigos. E eu gosto mesmo de citar o nome deles. Eu tive o Sr. Garcia do JJ, a Dona Céu da Polistirol, pessoas que tiveram comigo. Eu tive o Luís Chander,
Eu tive o jihad da Angola-Içar, tive pessoas que estiveram bem perto e nos apoiaram mesmo. Mas a Casa Branca, a Ana na Casa Branca, primeiro os seus pais, depois ela, e muitos outros lugares, não vou ser fiel em todos aqueles, mas pessoas que estiveram connosco e que estão connosco até hoje. Que essas pessoas estão connosco, alguns deles estão connosco até hoje. Então, a Padaria Santos Primo, a Padaria do Sr. Simões, pessoas que estiveram conosco ali, que acreditaram em nós naquela época. Porque quando nós começamos esse trabalho, ninguém acreditava. Porque não havia um fluxo de droga muito grande, mas eu já vinha de um país e eu via como é que a droga estava se espalhando pelo mundo. Porque eu comecei a usar drogas em Portugal, porque eu não sou angolana. Eu vim para Angola naquela época, mas eu vinha de um lugar onde a droga estava a entrar e estava a ser flagelado, assim, entrava de todos os lados. E Deus mostrava que em Angola também ia acontecer a mesma coisa. Nós conseguíamos perceber que o mesmo iria acontecer em Angola. E ninguém acreditava. Pedíamos ajuda ao governo, pedíamos ajuda às pessoas. Então, essas pessoas que eu citei são as pessoas que realmente nos abraçaram, nos apoiaram. Há mais pessoas aí. Olha, um pastor também que muito mais tarde também nos veio ajudar. Muito aqui foi o pastor Erasmo também. E fomos recebendo assim ajudas de... A mim, mas não era porque eram pessoas, qualquer pessoa acreditava, mas pessoas que eram nossos amigos e que percebiam que o que nós estávamos a fazer era o certo, era o que Deus estava a falar. E eu acredito que Deus moveu também o coração deles no sentido de eles perceberem que deviam nos apoiar para que esse trabalho pudesse crescer. Então não é um trabalho único, não é um trabalho só da Lena, não é um trabalho meu, é um trabalho de família, porque começa com uma família e de família passa para amigos, porque começa conosco e depois vai para os amigos. Em princípio, o Desafio Jovem é uma organização que é uma associação de várias igrejas. Nós devíamos ser apoiados por outras igrejas, mas infelizmente depois da abertura nunca ninguém o fez. Olha, uma pessoa também que nos apoiou durante muitos anos, a Elsa Amado, também foi uma pessoa que esteve connosco durante muitos anos, pagando as suas cotas. Ela é membro do Desafio Jovem. E pronto, são pessoas assim que eu vou me lembrando. Eu tenho uma amiga minha também muito pessoal, a Ruth Maria, que antigamente nós fazíamos uma festa aqui de aproximadamente 500 crianças todos os anos no Natal e no dia de junho. Então Madalena vem aí, Madalena vem fazendo isso que Deus tem pedido que se faça. Fui andando, caminhando, de uns 20 anos depois, mais ou menos, estive numa conferência na África do Sul, onde Deus falou comigo a necessidade de começar um outro projeto. Nessa conferência, há uma irmã que Deus usou para me dar o recado de forma direta. Tu vais para Angola, mas Deus tem algo para ti. Tu não vais continuar a trabalhar no Desafio Jovem, podes auxiliar, mas não vais trabalhar mais de uma forma direta no Desafio Jovem, e Deus tem algo para ti. Eu ainda fiquei assim resistente. Eu disse, mas eu trabalho com meu marido, agora como é que eu vou fazer? Vou chegar lá, vou dizer o quê? Mas eu fui orando e Deus foi criando condições para que eu pudesse pegar outro projeto e desanuviar-me do Desafio Jovem. Porque antes eu trabalhava na loja, trabalhava no Desafio Jovem, trabalhava na igreja, então tinha assim, eu tinha o lar e eu fui sempre uma mãe presente. Uma mulher presente, eu nunca fui daquelas mulheres que gosto de deixar tudo por aí, então fui sempre muito presente na vida da minha família. Então, para eu começar o outro projeto, que é o Projeto Sopa. Como é que eu começo o Projeto Sopa? Eu fui orando durante um ano, pedindo a direção de Deus, perguntando a Deus, tu queres que eu faça mesmo isso? Eu não quero fazer nada que seja a mim mesmo, eu não quero fazer nada para os outros verem que eu estou a fazer, não quero fazer nada para aparecer. Eu só quero pegar esse projeto se for mesmo teu. E fui um ano orando, porque eu não recebia nenhuma resposta de Deus, eu fui orando. E houve uma altura que aqui na cidade havia muitos dementes na rua, muitas pessoas com problemas mentais. E eu passava pela rua, aquilo mexia comigo, como passava de carro. Então um dia eu convidei algumas irmãs da igreja, eu disse, por que nós não vamos para as ruas e não vamos orar? Não vamos clamar a Deus por esse povo, por essas pessoas que estão nessas circunstâncias? E as irmãs abraçaram a minha ideia e tiramos um sábado e tomamos algumas artérias da cidade. Fizemos um mapa na cidade, pusemos duas em lugares estratégicos da cidade, juntámos-nos num lugar, saímos e fizemos esse trabalho. E fomos orar por essas pessoas e tínhamos combinado no regresso encontrar no jardim para terminarmos em oração o trabalho, que é esse jardim ao lado do hospital. E ali naquele jardim disse Deus, é hoje. E eu disse às irmãs, olha,
eu sinto que eu tenho que começar o projeto que eu já tinha partilhado com algumas pessoas. Tenho que começar alguma coisa, tenho que começar a ajudar essas pessoas, não podemos só orar por eles. E eu vou começar o projeto de sopa. Olha, eu vim para casa, organizei-me e começamos o projeto de sopa. Comprei um carro para isso, na altura. Graças a Deus, eu ainda tinha meu comércio, tinha a minha vida. Deus nos abençoou, comprei um transporte e organizei-me, pedi ajuda a alguns amigos para irmos para a rua. E comecei o projeto de sopa com várias igrejas, porque eu não queria que fosse um projeto da Assembleia de Deus. Ok. Não. Okay. Mesmo o Desafio Jovem não é da Assembleia de Deus. O Desafio Jovem é interdenominacional. Nós trabalhamos com qualquer igreja, qualquer pessoa que esteja necessitada. O objetivo não é a igreja, o objetivo é ajudar pessoas. O nosso coração deseja de ajudar pessoas. Eu comecei a trabalhar com jovens de várias denominações. No princípio éramos média de 30 e tal pessoas pelas ruas. O projeto de sopa já está com... Sim, já está com 9 ou 10 anos, não sei se é 9, se é 10. Olha, a Amélia que está aí fora, eu podia dizer que ela trabalha comigo desde a primeira hora. Ela tem sempre as datas na mente. Eu tenho muitos problemas com números. Yeah. E então, assim começamos o projeto nas ruas. Nós éramos uma fila de 6, 7 carros. Íamos, sopa, pão, mantas, lençóis, isso tudo. Mas infelizmente, alguns foram... A emoção foi passando, o tempo também, cada um tem a sua vida. Como é que começa o projeto Sopa? Se era só orações ou acompanhava as orações com as sopas? No primeiro dia conseguiram atender quantas pessoas? É como eu disse, o projeto Sopa, eu vou para as ruas orar, para o pessoal de mente. Eu comecei a perceber o que eu deveria fazer, era não só orar pelas pessoas que estavam na rua, mas fazer alguma coisa. Olhando para a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando esteve com o povo, que o povo seguia e ouvia a palavra, em uma determinada altura, ele disse para os discípulos, olha, dá-lhes de comer. E isso mostra-nos, quer dizer, que nós não podemos ficar aqui só a falar da palavra. Nós precisamos de falar às pessoas da palavra, as pessoas precisam se converter, mas nós precisamos saber que as pessoas também precisam de ajuda. E quem tem um pouco deve partilhar com aquele que não tem. É o meu conceito, é a minha ideia, é como eu vejo o cristianismo. Por que os dementes? Porque, trabalhar com eles? Porque na altura não havia muita criança na rua. Okay. Quer dizer, e se eu voltar para trás? Porque se eu voltar para trás, eu tive uma outra fase de queria trabalhar com crianças de rua. Okay. Quando eu estava na loja, eu trabalhava com crianças na rua e eu dava sopa na minha loja. Okay. No quintal da loja, eu distribuía sopa para crianças. Porque houve uma fase em que havia mesmo muita criança na rua. Mas graças a Deus, depois essas crianças foram desaparecendo das ruas. E algumas delas eu consegui, tinha Nova, também uma senhora chamada Nova, que acabou indo para Portugal, que também trabalhava com crianças. E nós conseguimos escolas para eles, eu conseguia fazer um trabalho de reintegração familiar, voltar a levar as famílias, eu levei muita criança para casa, mas muita criança mesmo, eu consigo voltar essas famílias, graças a Deus. Isso antes do projeto Sopa, ainda era uma forma de eu ajudar pessoas só. Então, depois de começar a orar, nesse dia, conforme eu disse no jardim, eu senti da parte de Deus que eu tinha que começar a fazer algo mais, que tinha que ser uma sopa, que eu tinha que começar a distribuir sopa na rua a essas pessoas que precisavam. E pronto, Deus colocou no meu coração, era eu que tinha que ser responsável pelo projeto, não eram outras pessoas, porque essa coisa de muitas vezes, Deus fala connosco e nós corremos a procurar, a ir pedir outros, é um bocado complicado. Você primeiro faz. Porque quando Deus te manda fazer alguma coisa, Ele te dá sempre algo para tu dar, tu fazeres. Então eu tenho que iniciar eu. Então comecei eu a fazer a sopa, não fui pedir nada a ninguém. E eu tinha possibilidade, eu podia fazer essa sopa. Por exemplo, nós temos o Gabriel Escondidinho, que deu sopa ao Desafio Jovem durante 7, 8 anos. Uau. Todos os dias. A sopa era feita no Escondidinho e todos os dias o carro ia buscar a sopa para o pessoal aqui dentro. E se eu podia fazer essa sopa, eu fazia uma média de 70 sopas diárias, 80 sopas. Era uma panela que dava mais ou menos isso. A Casa Branca ofereceu uma panela. Eu mesmo é que eu faço, até hoje. Até hoje. Eu tenho uma amiga minha, chamada Marisa, que mora ali ao pé de Puris, que de vez em quando ela se lembra do projeto Sopa, eles têm horta, ela chama-nos para ir buscar
cada hortaliça. Já há um bom tempo que ela não nos tem chamado, mas durante um bom período de tempo, uns 2 anos, ela quase todos os meses chamava para a gente ir buscar um bocado de couve, repolho, uma série de coisas, a qual eu sou muito grata, mas normalmente eu tenho responsabilidade pela sopa. Às vezes uma pessoa ou outra vem, por exemplo, aqui na igreja, às vezes aparece uma irmã ou outra que diz assim, Malena, está aqui, um bocado de feijão, tenho uma irmã. E é uma irmã, olha, uma irmã que não tem muitas possibilidades, não uma irmã abastada. E é isso que eu amo. Eu amo porque essa irmã, por exemplo, ela não dá o que lhe sobra. Do que ela tem, ela traz, ela divide. Uau. Há muitas portas que muitas vezes bati por causa do desafio jovem, que eram não. E pessoas que eu sabia que podiam fazer. E então eu sou apaixonada, mas apaixonada mesmo, para aquelas pessoas que não têm muito, mas que ainda conseguem dividir. Eu não tenho que dar porque tenho muito. Eu tenho que dar simplesmente porque eu tenho. Se na minha mesa, se todos os dias eu tenho pão, eu tomo as 3 refeições diárias, eu não tenho o direito de negar uma refeição pelo menos uma vez por semana a alguém que está na rua. Então eu faço 2 sopas por semana, às quartas e aos sábados. Às quartas eu trabalho na cidade, nos vários jardins da cidade, à noite, e aos sábados eu trabalho no Santo Antônio. Nas cadeias também está a fornecer sopa? Não, na cadeia eu faço faço trabalho de aconselhamento, eu levo os processos, às vezes ajudo as pessoas nos seus processos junto ao tribunal, faço culto. Agora, depois do Covid, só vamos uma vez por mês. O que é que podemos ainda esperar com isso tudo que já fez? Acreditamos que não vai parar por aqui. O que é que ainda podemos esperar? É assim, eu não dependo de mim. Eu tenho um Deus que me sustenta, que me segura. Tudo que eu faço na sua dependência. Não contei tudo, mas pelo menos tudo que eu vos contei, fiz tudo debaixo da orientação e da mão de Deus. Acredito, se Deus me der vida e força, se bem que eu tenho dito, a qualquer momento eu posso ir, não há problema, vou ir numa boa, porque o céu é melhor que aqui. Muita gente tem medo de falar sobre isso, mas eu estou sempre a dizer isso. Eu acho que da maneira que o mundo está, da maneira que as coisas estão, não temos muito, eu pelo menos não tenho muito prazer em estar por aqui. Estou aqui simplesmente trabalhando para o Senhor, fazendo aquilo que é necessário fazer para Deus. Eu estou no Desafio Jovem, que é um lugar, por exemplo, eu gostaria de estar na minha casa na cidade, ou na minha casa de praia no Santo Antônio, mas não estou por quê? Porque eu estou aqui, porque é necessário que eu esteja ainda aqui. Não é porque eu gosto de estar no quiosque, não é porque eu gosto do bairro do quiosque. E me custa mesmo viver aqui. Se eu disser às pessoas que eu gosto, eu estaria mentindo. Mas Deus conhece o meu coração e eu tenho dito, enquanto eu tiver forças, eu quero trabalhar. E há dias ouvi uma mensagem falando sobre, na oração do Pai Nosso, que dizia, seja feita a tua vontade na minha vida. Então eu quero que seja feita a vontade de Deus na minha vida. O que Ele me mandar fazer, eu vou fazer. Se tiver que fazer outros projetos, outros trabalhos, além daquelas coisas que eu já faço, porque além do Projeto Sopa tem outras coisas que eu também faço, eu estarei fazendo. Agora, dizer que eu tenho algo programado, não tenho. Normalmente eu deixo Deus guiar a minha vida. Neste momento eu vou de férias, vou descansar, porque a própria Bíblia diz que nós devemos desfrutar do bem da terra, daquilo que Deus nos tem dado nesta terra. E então estou indo de férias. Se Deus permitir eu voltar, Ele vai me dizer o que é que eu devo ou não devo continuar a fazer. A Helena é essa que vive esperando em Deus, confiando em Deus, com muitas lutas. Não é porque a minha vida foi assim um mar de rosas. Antes, pelo contrário, a minha vida foi toda ela em luta, toda ela em batalha. Porque toda aquela pessoa que serve verdadeiramente a Deus, toda aquela pessoa que tem o desejo e faz a vontade de Deus, ele não tem uma vida fácil. A minha vida não foi um mar de rosas. A minha vida não é porque eu fiz sopa porque eu tinha dinheiro todos os dias. Muitas das vezes eu fiz sopa mesmo não tendo dinheiro. Tendo as coisas e não tendo dinheiro, mas eu não deixei de fazer a sopa porque eu achava que não, eu tenho pouco, então não vou fazer. Eu fiz confiando que se Deus me mandou fazer essa sopa para dar, Ele vai suprir as outras necessidades. Então foram muitas batalhas pelo caminho, com filhos, com pessoas, com a empresa. A minha vida não foi uma vida fácil, mas é uma vida abençoada. Porque tudo quanto eu faço com prazer,
faço com alegria, sirvo a Deus com alegria, amo pessoas. Às vezes, mas tu não descansas porque já estás numa idade de descansar. Não descanso porque eu amo pessoas. Eu não sei viver sem amar, eu não sei viver sem ajudar pessoas. Muitas vezes também já tive problemas sérios por ir ajudar até sem ser chamada. Eu tenho um caráter complicado de querer ajudar sempre, às vezes até sem consultar Deus se devo ou não ajudar. Até para ajudar nós devemos saber de Deus se devemos ou não. Mas a minha vida é uma bênção e eu me amo. Eu me amo muito e principalmente por poder fazer tudo aquilo que eu faço e Deus me deixar fazer tudo quanto eu faço. Essa é a Lena. Um conselho para quem queira talvez começar também um projeto, alguém que esteja com dificuldades, que como só tem ingredientes para fazer sopa para 5 pessoas, não pode começar? Pode fazer, pode dar sopa a uma pessoa. Não precisa dar pessoa. Eu dou 70 sopas. Nós não temos que começar a fazer coisas grandes. Para ser sincera, o meu maior sonho era construir um lar para crianças de rua. Este é o meu maior sonho. Mas eu tenho perguntado, será que é o sonho de Deus? Porque se for o sonho de Deus, eu acredito que eu vou fazer. Por isso é que eu digo, eu não gosto de falar em projetos, porque eu tenho sonhos. Mas será que Deus quer que eu faça? Lembras do rei Davi? O rei Davi queria construir o templo. Mas Deus lhe disse, não és tu que vais fazer. Vai ser o teu filho, Salomão. Então pode ser que não seja eu que vou fazer este centro. Eu tenho uma filha que é a Ana, que ama o meu trabalho, apoia, já trabalhou muito comigo também na rua. Ela hoje é psicóloga. E desta semana ela fez um trabalho aqui para crianças, ela com a engenheira Neuza, para 500 crianças da Tchombela Psique. Quem sabe, se eu não fizer, ela vai fazer. Mas o meu maior sonho é construir um lar para crianças. Escrevi, pedi ajuda, pedi terreno, comprei terreno, perdi. Infelizmente, já tinha comprado um terreno. Pronto, não quero falar muito sobre isso, mas a própria administração tirou-me o terreno, sabendo que o terreno, para qual era o fim, porque eu tinha comprado aquele terreno, o terreno está lá hoje até abandonado, tinha dono, e eu tinha comprado num suposto dono, está aí. Hoje o centro já podia ser uma realidade se não tivesse perdido aquele lugar. Naquela altura as coisas eram muito mais baratas, a vida era muito mais fácil, eu acredito que eu poderia ter feito, mas também se não fiz, não reclamo. Se não fiz é porque não foi o plano de Deus eu fazer. Então eu costumo dizer, não precisas de começar a fazer coisa grande. Começa simplesmente. Se Deus tem colocado no teu coração, dás um pão por semana a alguém, dá esse pão por semana. Se depois tu puderes dar 2, dá 2. Eu comecei com a sopa, a panela que eu comecei, eu continuo com ela. Eu comprava sabão, eu não podia dar uma barra inteira, mas eu cortava o sabão aos pedaços e eu distribuía o pessoal na rua para lavar as mãos. Porque quando nós queremos fazer, sempre podemos iniciar. Depois deixamos Deus tomar controle da situação. Somos poucas pessoas na rua, já não somos 30 e tal, somos média de 5 ou 6 pessoas que vamos para a rua, mas tem pessoas fiéis. A minha amiga Amélia, tenho mesmo que falar dela, porque ela está comigo desde a primeira hora e nunca me abandonou. O Gelson da Global Seguros também, um menino que conduziu o carro durante muito tempo, do carro do Projeto Sopa. Quando eu estou fora daqui, o Gelson está ali com o carro e ele conduz. Enfim, os alunos do Desafio Jovem, que depois de estarem já crescidinhos em termos espirituais, já me acompanham também na rua. Então, não é difícil fazer. É só ter vontade de fazer. Tu mesmo, se tu quiseres propor a Deus, olha, todas as semanas eu quero dar um pão a alguém. Fixas aquela pessoa que tu sabes que não come pão, que não tem condições de comer aquele pão. Então tu programas semanalmente, quando eu compro pão todos os dias, mas numa vez por semana, eu vou tirar no meu saco e eu vou dar. E quem sabe, com a bênção de Deus, tu passas começar depois a dar 10 pães por semana e depois dar 100. Não é preciso ter muito para se fazer, para se ajudar. É preciso ter coração e não dinheiro.